E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a história da educação. Então, nós vamos trabalhar a questão de como tudo iniciou. A gente vai dar uma revisada para os meus alunos, a gente vai dar uma revisada sobre como tudo iniciou. Então, assim, há muito tempo atrás, lá na Idade Primitiva, a gente tem que parar e pensar como era feita a educação. Ela não era regular como hoje, ela não era dessa forma que nós conhecemos, sala de aula, professor, aluno, não. A gente diz que a educação no tempo, ela foi organizada de uma forma diferente. Ela iniciou pelo modelo, a educação pela sobrevivência. O homem lá das cavernas, da Idade Primitiva, ele tinha como organização o modelo, seguir o modelo. Então a gente dizia que a educação na Idade Primitiva, ela era o quê? Ela era repetitiva, ela era a educação de modelos, ela era a educação por sobrevivência. Então na Idade Primitiva era muito dividido esse espaço entre meninas e meninos e colocando bem em conta do que? A questão da formação. Então, os meninos aprendiam para caça, as meninas para a sobrevivência do lar, mas não tão como nós vemos hoje, e depois nós vamos ver lá na Idade Média, a questão do homem, né, e da mulher. Eles tinham esses papéis, mas eram papéis mais para sobrevivência mesmo. Então, vamos lá, faz um paralelo aí na tua linha do tempo, para a gente falar um pouco de educação. A educação hoje, a gente tem a educação regular formal e a gente tem a educação informal. A gente tem a educação popular também. Onde que entra a educação popular, meus amores? A educação popular, ela entra na questão de ONGs, institutos, né, de apoio àqueles que estão hipossuficientes. O que é o hipossuficiente? O hipossuficiente é aquele que está vulnerável a situações de risco. Então, a gente diz que existe uma educação popular, uma educação voltada para auxiliar aquele que está em risco. E aí, a gente tem que parar para pensar. Vamos lá. Eu tenho a idade primitiva da educação, eu tenho a idade clássica da educação, eu tenho a idade média, eu tenho a idade moderna, eu tenho a pós-moderna e eu tenho a contemporânea. A nossa, que nós vivemos hoje, é a idade pós-contemporânea já. Por que a gente fala? Tem pesquisadores da área, teóricos, que dizem que não, que a gente está vivendo na idade contemporânea da educação. Para alguns, a gente já passou para o pós-contemporâneo. Vamos lá. A gente teve muitos cenários dentro da educação. E tem momentos que a gente evolui na educação e tem momentos que a gente retroage. Quando que a gente evolui? Quando o homem faz descobertas da ciência, quando o homem descobre o fogo, quando o homem descobre a tecnologia, que não é, a gente sempre fala assim, cuidado com essa situação de tecnologia, tá? Ai, tecnologia é só um meio virtual, é tudo que é novo e inovador. Não, tecnologia é qualquer solução que o homem encontrou para resolver uma situação, um problema. Exemplo, o papel, uma folha de papel que eu tenho, ela é uma tecnologia. Então eu tenho que parar com o discurso que tecnologia é só o ambiente virtual ou tecnológico ou inovador, que não é. Eu tenho que ter essa noção de que tecnologia é tudo aquilo que veio para solucionar um problema. Ponto. É isso. E o homem, ele foi se descobrindo. Com isso, ele passa da idade primitiva, da educação informal, de modelos e de uma educação para a sobrevivência, para a idade clássica. E na idade clássica, a gente tem os pensadores. Um deles, que eu sempre bato na tecla em sala de aula e falo para vocês, é o Aristóteles. Quem foi o Ari? Né? Grande Aristóteles. Aristóteles, ele trouxe princípios primordiais para a nossa educação e para o nosso direito. Olha que bacana. A gente leva em conta, eu sempre falo pro pessoal na sala, cuidado com alguns conceitos. A gente tem o conceito de igualdade e a gente tem o conceito de equidade. Nós não vivemos dentro do conceito de educação
A igualdade, nós vivemos sobre o conceito de equidade, assim como no direito. Nós não vivemos sobre o conceito de igualdade, nós vivemos sobre o conceito de equidade. O que é a diferença entre dos dois? Se você não sabe ainda, meus amores, vamos prestar atenção. Pega a tua caneta colorida aí, pega teu caderno, anota, faz um asterisco gorduroso, joga purpurina, faz o que você quiser, mas presta atenção. Igualdade, todos são tratados de igual para igual, sem nenhuma solução efetiva para o problema social. Equidade, eu tenho diferença de tratamento, eu dou para aqueles que estão numa situação de risco, que estão mais vulneráveis, soluções para que ele se iguale ao outro, tá? Esse é o conceito de Aristóteles sobre equidade. Então, o nosso direito, a gente sempre fala assim, cuidado. A gente diz assim, todos somos iguais perante a lei. Mentira. Mentira. Porque nós temos o direito de equidade. Por isso que eu tenho ProUni, por isso que eu tenho FIES, por isso que eu tenho cotas. Professora, eu sempre pergunto na sala, quem é a favor das cotas? Quase ninguém. Você tem que ter na tua mente o que é as cotas. Por que existem as cotas? Por que existe programa social? Vamos dar um exemplo bem simples. Estamos vivendo um momento de coronavírus, de quarentena. Se eu estou vivendo na quarentena, eu tenho muitas pessoas que vão ficar vulneráveis nesse quadro social, porque vão perder seus empregos, porque são autônomos, porque são MEIs, porque precisam realizar a prestação de serviços, mas que por causa da quarentena está tudo parado. Ou qual é a solução do governo? Se fosse direito de igualdade, ok, eu não precisaria fazer nenhum tipo de programa social para que eu pudesse desenvolver a sociedade. Cada um seria por si, porque todos têm direito à igualdade. Então abre o comércio normalmente depois da pandemia, todo mundo volta ao seu trabalho normalmente, está tudo resolvido. Mas a gente sabe que não é assim. Que o pequeno empreendedor, que o autônomo, que aquela pessoa prestadora de serviços, ela vai ficar em situação de risco. A gente sabe que as pessoas que não têm um emprego fixo, ou muitos serão demitidos, e aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar um direito de equidade. Se os grandes conseguem promover, num quadro de pandemia, de quarentena, a solução para os seus empregados, consegue dar apoio, como é que o pequeno microempreendedor, o empresário que não tem essa condição, ou autônomo, ou prestador de serviço vai fazer numa situação dessa? Por isso que o governo tem que acionar uma política pública de direito de equidade, dar àqueles que estão em zona de risco, vulneráveis, o direito de se igualar aos demais. Por isso que eu vou ter um auxílio de R$600 do governo, por isso que eu vou ter empréstimo do Tesouro Nacional para as microempresas e pequenos empreendedores, e assim por diante. Mas essa filosofia, essa ideia de que a gente tem o direito de equidade nasce na Idade Clássica, nasce com Aristóteles. E a gente tem outros pensadores da época. Nas minhas aulas eu deixei bem claro para os alunos, a gente tem um conceito chamado sofistas. Sofistas eram aqueles que pensavam, aqueles que buscavam a racionalidade. Então, na época da Idade Clássica, nascem os sofistas, nasce a ideia de cultura, de ciência. A gente tem muitos teóricos que estudam as diferentes ciências e linguagens nessa época. Então, eu tenho uma educação voltada. Eu tenho cidades muito conhecidas na história, que a gente fala, Atenas e Esparta. Vou dar esse exemplo. Atenas e Esparta, Atenas é a cultura, é o belo, é o artístico, é a poesia. Atenas é o berço da sensibilidade, do desenvolvimento humano. Enquanto eu tenho Esparta, que é voltada para quê? Para luta, para guerra, para aquele que o corpo belo é o corpo que está pronto para guerra, pronto para o combate. Então eu tenho esses conceitos que vão sendo aprimorados com o tempo. Mas, lembrando, eu venho da idade primitiva, que tem uma educação voltada por repetição, por modelos, por sobrevivência. Na idade clássica, eu tenho ideias racionais, ideias de cultura e de sabedoria, que são trocadas entre os sofistas. E nós temos os pedagogos, que são os professores, os condutores da época, né? A gente nem
utiliza como professores, eles conduziam as crianças aos templos para que recebessem conhecimento. Então, os pedagogos eram aqueles que conduziam. Por isso que nós temos o pedagogo hoje. O pedagogo é aquele que conduz para o conhecimento. É aquele que faz com que a escola, o professor e o aluno estejam engajados e falando a mesma linguagem. Depois, no decorrer da história, eu vou ter a Idade Média. A Idade Média é muito conflitante. A Idade Média, a gente tem muito a igreja dentro desse contexto. A gente diz o quê? A igreja acaba tendo uma passagem muito grande dentro da educação, trazendo uma educação estereotipada. A educação estereotipada do quê? A educação de que tudo tem que ser perfeito, que tudo tem que ser enquadrado, que o professor é que domina o conhecimento, que só ele tem o direito em sala de aula de falar com o seu aluno, só ele que pode transmitir, ele não pode ser parado, ele não pode ser desrespeitado, mas o desrespeito não é de desrespeito de xingamento, de briga, de violência verbal, não. Na época, para a igreja em si, eles viviam num tempo que o professor dominava o conhecimento, ponto. E mesmo que ele errasse, ele não poderia ser corrigido. Olha que loucura. Ele não poderia abrir para o diálogo para a turma. A gente diz que é muito berço da educação tradicional. Porque a educação cristã da época, ela traz muito tradicional em conta. Ela leva muito em conta. Então eu tenho que todo momento o certo que vem enviado por Deus. O rei que veio mandado por Deus, o contexto de a filosofia da época de que tudo era pecado, de que tudo era errado, que as mulheres elas não poderiam ser independentes, que as mulheres eram guiadas pelos seus maridos, que mesmo que o homem errasse, ela deveria fechar os olhos para o que estava acontecendo e aceitar o que estava sendo imposto. Então, na Idade Média, a gente tem uma idade muito crítica para a educação. Eu tenho muito forte o cristianismo, a educação religiosa, as famílias que tinham que dar um filho para a vocação da igreja, né? Então, tem todo um outro contexto na Idade Média. Passando da Idade Média, a gente entra na Idade Moderna. E a Idade Moderna, ela nasce dos conflitos. Ela nasce dos conflitos da burguesia, ela nasce dos conflitos do iluminismo, ela nasce do conflito da racionalidade do capitalismo. Então a gente diz assim, que bom que tivemos Rousseau, que bom que tivemos Diderot e D'Alembert, que bom que tivemos Voltaire, né, na Idade das Luzes. Por quê? Porque eu trago para a educação um novo contexto. Qual é o contexto que eu trago aí? Eu trago o contexto de que a educação, ela não é simplesmente voltada para o que está sendo imposto. A educação, ela é mais. A educação, ela é voltada para o pensamento, para o diálogo, para compartilha. Eu não posso pensar que a educação, ela tem que ser apenas a minha visão é o certo. O do outro está sempre errado. Se eu sou a professora, só eu tenho a palavra. Não. Aí começam duelos ideológicos sobre a educação. Eu tenho uma educação voltada para o social, eu tenho uma educação voltada que eu preciso olhar para o ser humano. Eu gosto muito de citar Rousseau com as suas obras, que Rousseau traz muito forte a ideia de que a criança no século XVIII é vista como uma criança, um adulto em miniatura, porque ele repete o que o adulto faz. E isso não é o espaço da criança. A criança, ela não pode estar inserida dentro desse espaço. Ela precisa ter um espaço próprio. Ela precisa se desenvolver dentro da sua